aqui ao meu lado direito, sempre o convidado fica ao lado direito, como diria biblicamente Cristo, né? Sentado à mão direita de Deus Pai. Então aqui está o Paulo Afonsino, o jovem Paulo Afonsino, saiu daqui ainda menino, não menino, mas um rapazote, vamos dizer assim. Hoje é advogado, militante do Partido dos Trabalhadores, e daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho aqui no programa. Então, a nota diz: não devo nada em letras garrafais a ninguém. Sempre trabalhei com honestidade, honradez e na legalidade. Implacável com criminosos, inclusive com a banda podre da Polícia Militar da Bahia. Ele não mede palavras para ser correto, como sempre foi. Esse é o preço de ser honesto e duro no combate à criminalidade. Não irão tirar a minha paz também em letras garrafais. A verdade prevalecerá. Assinado Carlos Humberto. Foi essa notinha, o testigo que eu recebi ontem. Acho que somente eu publiquei essa notinha ontem. Não tem negócio de exclusividade não, mas eu mesmo sugeri para o Misael, que é amigo do Carlos Humberto, e para o próprio Hermes Benzota de Carvalho Júnior, que entrasse em contato com o ex-comandante e que ele mandasse dizer qualquer coisa para dirimir, para acabar com esse negócio. Até porque nenhuma pessoa confirmou a veracidade desse fato, né? Então foi isso que nós tratamos ontem. São 8 horas mais 15 minutos. E aí eu não me conformei muito com a nota e soltei outra nota hoje cedinho, 4 horas da madrugada. Eu acordo mais cedo do que Zé Ivaldo, que naquela época eu acordava às 5 da manhã, eu acordo um pouquinho mais cedo. Então hoje eu não gostei muito da nota não, do que eu escrevi na abertura, e hoje eu fiz outra nota. Ser fake ou não ser? Eis a questão. E agora nessa aqui eu botei o texto é meu, a citação ainda é dele, esse testículo também é meu. Aí está aqui a foto do coronel, e eu digo: e aí, leitor, no caso do site, essa gravação, onde o nome do ex-comandante do 20º BPM de Paulo Afonso, que circulou ontem nas redes sociais, é fake news ou não? Essa, evidentemente, foi a grande pergunta nas rodas políticas da cidade. O ex-comandante Carlos Humberto, abre aspas, ou parênteses, como queira, cachorrão, de imediato devolveu de forma eficaz uma resposta por meio de nota, onde fez um desabafo após supostamente ser citado na gravação como tendo sido preso e não ficou quieto, encaminhou uma nota à sociedade. E assim, minha gente, é mais um caso policial que ganha o seu viés político. Aí vem a nota que eu já li e vou reler aqui, a nota que o comandante mandou. Uma notinha de 4 linhazinhas. Não devo nada a ninguém, sempre trabalhei com honestidade, honradez e na legalidade. Implacável com criminosos, inclusive com a banda podre da Polícia Militar da Bahia. Esse é o preço de ser honesto e duro no combate à criminalidade. Não irão tirar a minha paz. A verdade prevalecerá, assinado Carlos Humberto. Eu fiz esse texto já agora de manhã para reforçar mais aquele preliminar que eu havia dito anteriormente. Então essa é a situação. Não sei se sairá mais alguma coisa sobre esse assunto. O fato é que ninguém confirmou essa gravação que nós colocamos aí há poucos instantes. No programa de hoje, nós teremos daqui a pouco a participação também do advogado José Luiz de Oliveira Neto, que aqui, politicamente falando, é neto do PT agora. Isso é novo. Ontem, por exemplo, eu fui visitá-lo no seu escritório e cheguei lá para os funcionários e perguntei: por acaso o neto do PT está? A turma riu e perguntou por quê? Porque já foi neto da Bizante, doutor Luiz Neto, doutor Neto, que ele coloca aí nas gravações, ele fala doutor Luiz Neto, e agora é neto do PT. Essa questão do neto do PT surgiu, apareceu depois da visita que o Luiz Neto fez à capital do estado no último final de semana. Ele foi para lá juntamente com algumas lideranças e esteve também com outras lideranças de lá, alguns deputados, inclusive Fátima Nunes. Então, Luiz Neto, que se propõe hoje, que é apresentado como pré-candidato do PT, Partido dos Trabalhadores, chegou a Salvador na quinta-feira com essa comitiva, capitaneada por ele, evidentemente, e a agenda do PT incluiu, do petista, incluiu reuniões políticas, Serim, deputados estaduais e lideranças do PT, inclusive a deputada
estadual Fátima Nunes, que tem uma penetração aqui em Jeremoabo, aqui em Paulo Afonso, em Jeremoabo, aqui na nossa região, chamada região norte, como alguns dizem. Bom, e lá também estava o advogado Edísio Nunes, que é Paulo Afonsino, como já disse, e ontem, no exercício da sua função de advogado, esteve aqui em Paulo Afonso por alguma atividade, e aproveitei a ocasião, já que o encontrei, e o convidei também para a gente falar um pouquinho rapidamente, para dar uma reforçada nessa visita que o Luiz Neto fez lá, a situação do Partido dos Trabalhadores. Aqui está conosco, e quero agradecer por ter atendido o nosso convite, o advogado Edísio Nunes. Edísio, prazer tê-lo aqui conosco, bom dia. Bom dia, Bob, bom dia ao pessoal da bancada aqui, bom dia aos Paulo Afonsinos, amigos, conterrâneos, parentes. Na verdade, Bob, a vida ontem aqui foi uma audiência que eu tive. Eu tenho um cliente aqui, tenho alguns clientes já na minha área do exercício da profissão de advogado. Tive uma audiência ontem de 10h40 e aproveitei também para fazer algumas conversas com os nossos companheiros correligionários. Inclusive, ontem à tarde tive uma reunião também com o Luiz Neto, com o presidente do PT, Sérgio, e possivelmente na sexta-feira ele está fazendo um curso sobre a nova legislação eleitoral para os pré-candidatos a vereadores. Novos e antigos. Novos e antigos candidatos. Tem uma turma que, inclusive, é antiguíssima. Demais. E o PT é mestre nisso. Mestre. E tem vários. Então, eu queria aproveitar um momento, né, dizer que foi muito grato a ida de Neto lá em Salvador, dizer que, inclusive, uma das principais reuniões foi com a Serim, né? A Serim é que coordena a política do governo do Estado. Eu, inclusive, já fui de lá, fui assessor especial da Serim durante 3 anos, na assessoria do governador. E é o espaço de comunicação. O governador toma suas decisões políticas em comum, geralmente com a coordenação política e o secretário da Serim, que hoje é a doutora Cibele, que foi ex-prefeita do PT de uma cidade chamada Rafael Jambeira, ao lado de Feira de Santana. Ela substituiu o deputado Josias Gomes. Né? Então, a conversa lá ela delegou o Jonival Lucas, ex-deputado federal, que é o chefe de gabinete, e foi uma conversa muito frutífera, porque, como o Jonival Lucas lá disse, numa cidade do tamanho de Paulo Afonso, que não é uma cidade pequena, é uma cidade polo importantíssima, estratégica no cenário geopolítico e econômico do Estado, não dá para você dizer que o governador terá só um candidato. Isso é frase, aspas, do próprio Jonival. Se tiverem mais de um candidato que são da base do governador, todos serão candidatos do governador. Essa frase não é minha. Essa frase, em aspas, do doutor Jonival Lucas, que em tese, óbvio que a palavra final é do governador, porque o governador não tomou posição ainda sobre Paulo Afonso. Isso ele foi claro. Olha Edísio, olha Neto, olha Sérgio, nós estamos fazendo um mapeamento do Estado. Porque é o que a gente faz um mapeamento eleitoral, é o que a gente chama lá, para você ver os cenários. Então nós teremos, se o PT tiver candidato, é mais um candidato da base do governador. Isso. E quando tem mais de um candidato da base do governador, o governador faz suas devidas movimentações para não tomar nenhuma decisão que crie dificuldades na relação com os aliados. E temos vários aliados aqui na cidade. Não é só o PT que é da base do governador, nós temos o PSD que é da base do governo, nós temos o PP, para não nominar nomes, para não nominar pessoas. Então eu prefiro dizer partidos. Então nós temos o PSD que é da base do governo, nós temos o Podemos que é da base do governo, do meu querido amigo João Carlos Bacelar, nós temos o PP que é da base do governo, nós temos o PSD que é da base do governo, que é do nosso senador, e o PP que é do vice-governador, inclusive, um partido importantíssimo hoje para a estruturação do governo. Então é isso que foi a síntese da principal conversa nossa, foi essa. E também, né, visitou o líder do PT na Assembleia, o Marcelino Galo, visitou a Fátima Nunes. Foi no programa lá de... Foi no programa Sebo nas Canelas, que nós temos, de muita audiência do deputado Jacó, teve com o deputado Robson, teve com a deputada Neuza Cadori. Quer dizer, o que é que o Neto fez que para mim foi importante? É ele mostrar para os deputados e para o governo de que, olha, eu estou no jogo. Certo. Porque até então nós não estávamos no jogo. O PT quer dizer que nós estamos no jogo da cidade. Sempre foi coadjuvante o PT aqui, tem que acabar com isso. Esse é o grande problema. Porque um partido que tem a importância que nós temos a nível estadual e nacional, aqui em Paulo Afonso nós deixamos de ser protagonista.
O PT precisa voltar a ser protagonista. Certo. O PT, que se originou aqui nos anos 80, aqui já chegou a ser o principal partido do Nordeste, o PT de Paulo Afonso, o primeiro a eleger um vereador no Nordeste. E Raimundinho, naquela época, foi votado excelentemente. O primeiro foi Evandro, o mais votado, que foi o primeiro vereador eleito do Nordeste. Na condição de candidato a prefeito, Raimundinho. Na condição de candidato, o Raimundinho. Não é? Que bateu na trave. Isso. Se a gente botar mais forte ali, poderia ter ganhado a eleição, porque tinha um cenário de... Como é hoje, nós temos um cenário muito nebuloso em Paulo Afonso, na minha opinião. Certo. Então nós temos um cenário de um rompimento de um grupo político, nós temos uma rearrumação das forças políticas, tem uma rearrumação de força política em Paulo Afonso. E aí um partido que tem capacidade de ser protagonista tem que ter clareza como é que joga. Uhum. Não pode jogar de retranca. É por isso que a gente está pautando esse debate. Certo. Mas, Bob, sim, pode perguntar. O que você disse aí no princípio me pegou o seguinte: o governador provavelmente não subirá em nenhum palanque aqui, porque hoje aparentemente já aparecem, sem a efetivação da candidatura de Neto, dois candidatos são da base do governo, os dois que pelo menos se propagam e se comentam. Isso. Ele tem feito, geralmente, quando tem mais de um candidato, ele tem tido prudência de poder vir para palanque. Não estou dizendo, não posso falar pelo governador, certo, mas ele que vai decidir. Mas num cenário desse, não dá para você subir um palanque e criar uma fissura na sua base aliada. Isso é ruim. Tá. Você conhece Geraldo Alves, que ele está mandando aqui um muito para mim e está dizendo: companheiro Edísio, mandando um abraço. Meu companheiro Geraldo, grande figuraça. Deverá ser candidato pelo PT. E eu acho que tem que ver mais. Inclusive, um dos apelos que eu faço é que o PT tem que começar a dizer que está aberto as pessoas para se filiar, não pode ficar fechado também. Ontem eu fui com o Sérgio bater um papo sobre a situação da regularização do PT no cartório eleitoral, vou até 10 horas também com ele para a gente resolver algumas coisas burocráticas. A gente tem de abrir o PT, as pessoas têm de vir filiar a gente ao partido. Não pode ficar aqueles os mesmos, as mesmas figurinhas. Não é? Digamos, se um Bob Charles quisesse entrar no PT, que coisa maravilhosa. Eu já fui do PT, viu? Já, mas inclusive eu digo que se quiser ser candidato, Bob, seu prazo é até 30 de junho, porque eu fiz uma consulta do TRE, não tem essa e quem tem rádio, inclusive as rádios web, tem um amigo meu, Magno, lá da rede de Salvador, que ele é candidato, ele tem uma rádio web. Só que a lei não fala de rádio web. A lei ela é omissa. Aí ele disse: eu posso ficar, amigo, se eu fosse você, não ia. 30 de junho, pegue sua malinha e saia da rádio, porque ela é assimilar e associada à rádio. Porque aqui depois das redes sociais, a rádio web é uma rádio. Exatamente. Entendeu? Bom, agora eu queria aproveitar o momento, Bob, eu sei que seu programa tem uma pauta extensa, mas eu queria aproveitar o momento e dialogar com seus ouvintes sobre, que também é importante, sobre as novas regras eleitorais, que também é outra coisa, Bob, que as pessoas não estão entendendo. Aí, que maluquice, como é que vocês do PT inventam de lançar um candidato? Vocês sabem que tem uns dinossauros aqui que são fortes, com máquina, com estrutura, como é que vocês vão lançar uma candidatura e tal? Parecendo que nós estamos num período em que não houve mudanças na sociedade brasileira. Nós que fazemos política e quem faz comunicação tem que entender que a sociedade é dinâmica. Nós estamos no mundo. Ontem eu li um artigo de um economista chamado Postman, em que ele disse que o PT dos anos 80 implodiu. A base social do PT dos anos 80 era uma base de operários industriais. Hoje nós não temos mais essa base de operários industriais. Nós hoje temos uma base do setor de serviço. E a outra coisa, para o público que nós falamos, as redes sociais mudou a relação com a sociedade. Como é que o partido não muda? Então hoje você tem uma candidatura com a nova regra eleitoral, a lei hoje diz que estão proibidas coligações proporcionais. Isso. Essa é uma emenda, chamada Emenda 97 de 2017, que ela extinguiu as coligações para 2020. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo porque qualquer partido hoje que tem uma estratégia de eleger uma boa bancada de vereadores, para ele ter uma candidatura a prefeito é lindo. Por que é lindo? Porque quando você tem uma candidatura a prefeito, vamos dizer, do número 13, e proporcionalmente não tem mais coligação, eu puxo o voto e eu ajudo a chapa de vereadores. Então, é fundamental ter candidato a prefeito. Não é à toa que o Diretório Nacional do PT aprovou que no atual cenário é importante ter candidato a prefeito no Brasil todo. Sim.
PT voltar a disputar. Então essa é a primeira modificação na lei. Então, associada à lei, houve essa mudança. Qual é a outra mudança que nós temos na lei eleitoral? Nós mudamos na lei eleitoral não só a coligação, como também, Bob, sobre o critério de eleição de vereadores. Você sabe que para eleger vereadores, eu faço um cálculo simples, que eu não vou me estender, mas quem está no mundo da política sabe o que eu estou falando. Você pega o número de eleitores da cidade, que se chama quociente eleitoral. Isso. Paulo Afonso, salvo engano, votou na última eleição 50 ou foi 60 mil eleitores em 2016. Eu sei que o coeficiente foi para a média de 4, 5 mil votos. Certo. Então vamos dizer que na última eleição de 16 de prefeito e vereador e vereadores votaram votos válidos, você exclui os nulos e brancos. Isso. Dos 50 mil votos ou 60, você divide. Vamos dizer que só tivesse 10 cadeiras na Câmara, para ajudar o seu ouvinte. Certo. Eu tenho 50 mil eleitores com 10 cadeiras na Câmara. Eu divido 50 por 10. Qual vai ser o quociente da cidade? 5 mil votos. Isso se chama quociente eleitoral. Para eleger o primeiro vereador da cidade, o partido tem que ter 5 mil votos. Ora, e para encontrar o quociente partidário, que é aquele que garante as vagas que eu tenho, eu pego os 5 mil votos dos 5 mil votos, que é o quociente eleitoral, pelos votos do meu partido. Vamos dizer que meu partido teve 10 mil votos em Paulo Afonso. O quociente é 5, se liga aí. O quociente é 5. Eu estou aqui com 5, que foi. Eu encontrei com a divisão do número de votos válidos com o número de cadeiras na Câmara. Aí eu encontrei o quociente, que é 5. 5 mil votos. Agora vamos ver o voto por partido. Meu partido teve 10 mil votos. Eu elegi quantos? Não, vamos votar por. Teve 8 mil votos, para dividir certinho. Meu partido teve 8 mil votos. O coeficiente. Não, 10 mil votos. O quociente é 10 mil votos. Eu divido pelo número do quociente eleitoral. 10 dividido por 5 dá o quê? 2. Eu elegi quantos vereadores? 2 vereadores. Eu pego o número de votos do partido e divido pelo quociente. Então, na última eleição o PT elegeu 1. Tá certo? Então, se mesmo que você tenha uma chapa de vereadores, hoje você pode eleger 1. Porque, não é, além dessa mudança do quociente eleitoral, agora tem um negócio chamado sobra. Na sobra, até o partido que não atingiu o quociente eleitoral, ele entra pela média. Então, mudaram-se as regras. Então é importante dizer que agora não tem mais coligação partidária. Isso. Eu queria lembrar isso. Queria dizer outra coisa importante. Sobre pré-campanha, eu acho que os candidatos têm que estarem ligados nisso. A lei atual, desde a 13.165 de 2015, ela permitiu, Bob, agora você tem uma campanha chamada de pré-campanha. Né? Por que a lei diz? É o artigo 36A da Lei 9.504, que é chamada Lei das Eleições. É a 9.504 de 97. Eu só não posso fazer um pedido explícito de voto. Eu posso vir na sua rádio dizer que sou pré-candidato, certo? Eu posso nas redes sociais dizer que sou pré-candidato. Eu posso visitar bairro apresentando um projeto político. Eu posso fazer meus cards. Ontem mesmo eu tenho uma vereadora de Salvador que ela me perguntou se podia ou não um cardzinho, que ela é médica, e ela botou assim, eu tô com ela. Pô, eu tô com ela até pedir voto. Eu tô com ela como médico, eu tô com ela que é minha parceira, eu tô com ela que ela é presidente da associação. Minha amiga. É minha amiga, eu tô com ela. Tá certo? Então, quem quiser pegar mais, é só botar o Dr. Google agora, é um advogado ambulante. O Dr. Google, se você quiser, você não precisa nem contratar um advogado. Você vai lá no Dr. Google, que ele lhe manda muito. Você pega um advogado só para audiência, porque precisa ter OAB. Mas o 36 diz lá, o 36A da lei, o que pode e o que não pode na campanha eleitoral. Por falar em que não pode, você dá sequência daqui a pouco. Carro de som. Nós teremos carro de som, como sempre tivemos nas campanhas? Carro de som é proibido. Agora, o carro de som, ele só pode para caminhadas, carreatas, e para os comícios, e para reuniões ampliadas. Ou seja, o carro de som não pode sair só como antigamente, com motorista rodando na cidade. Isso. Mas pode para atividades de caminhada, carreata, reunião e comício. E mais, pasmem, o trio é proibido? É. O trio é proibido para rodar. Mas o trio pode ser contratado para o comício. Deixa-me aqui, você conhece esse rapaz também, ele diz, Edício, por que nesses anos o PT não investiu em novas lideranças? Se acomodou em ser poder, é assim. Isso de hoje não ter nomes novos é reflexo disso, tá entendendo? O partido está sempre com as mesmas caras e alguns questionáveis. Não atrapalha nomes novos?
Verdade, não é só um problema do PT, os partidos Eu envelheceram. não sei quem é a figura. Thales Vilar, você deve conhecer. Thales é, inclusive, uma figura que eu sigo muito nas redes sociais, tem umas opiniões importantes. Admiro muito e respeito Thales. Eu acho que sim, Thales. Eu acho que o PT passa também por um processo a nível nacional de autocrítica, né? Nós erramos, o partido envelheceu, seus quadros ficaram velhos, não é? E eu acho que a gente precisa renovar. Não só o PT, eu acho que a própria política de Paulo Afonso tem muitas carinhas repetidas. Eu acho que estava na hora da gente... Não necessariamente Partido dos Trabalhadores. Não, por isso que eu estou dizendo todos. A política de Paulo Afonso está muito, muito do mesmo. Eu acho que tem de estimular, e não é só mudança de geracional, não é mudança de idade, é mudança de quadros que às vezes fazem um trabalho social, Bob, ou um trabalho comunitário, e ele não coloca seu nome à disposição para ser apreciado. Nós precisamos renovar, porque se a política não é renovada, são os mesmos que vão controlar e viram uma capitania hereditária, onde o cidadão elege, olha só, e hoje tem um fenômeno no Brasil, particularmente no Nordeste, voltando, que é o cidadão agora só confiar nos seus parentes. Então ele elege o filho, o neto, o bisneto, e aí a gente, filho de trabalhadores, e a gente que vem de uma origem que não tem o que eles chamam de um nome, né? É de família de quem? Um sobrenome que eles chamavam antigamente, né? Então, fulano é filho de quem? É neto de quem? Então, esses que vêm dos filhos dos trabalhadores, muitas vezes não têm oportunidade porque são os mesmos de sempre, das mesmas famílias que controlam o poder. Tá, esse rapaz aqui é o Geraldo de novo, ele retorna ao programa dizendo: essa caminhada de luta eleitoral carece cada vez mais de empenho no sentido de propor um projeto em prol do povo, ao invés das praças. Perfeito. Não, porque existe dois tipos, essa polêmica que a gente debate sobre nosso projeto com o projeto que a gente chama do núcleo DEM, PSDB e agora do Bolsonaro. Qual a diferença? A política, e Bob, e sem querer me alongar, a política é feita de duas principais vertentes que um velho chamado Karl Marx, para que aqueles que gostam de ler e que gostam de acompanhar, dizia que a sociedade é dividida em classes. Os donos do poder, dos meios de produção, e aqueles que produzem, que vivem da força do trabalho. Quando você ganha uma prefeitura, ou ganha um governo do Estado, ou ganha um governo da República, você tem um olhar para quem você trabalha. Ou você trabalha para o capital, ou você trabalha para o ser humano. Quando as pessoas fazem muitas praças, ou grandes obras vultuosas de avenida, isso tem uma relação com o capital. O cara prioriza a relação com o grande mundo empresarial e para a estética da cidade. Não desconheço a estética. Uma cidade bela é importante. Agora, eu não gastaria o que o prefeito de Salvador fez, ou alguns prefeitos do interior fazem, às vezes, 200 milhões para construir um equipamento público e ele não tem uma casa popular erguida no município, com recurso do município. Não estou dizendo que não tem de cuidar da cidade, se ela seja dela, mas tem que ter um equilíbrio no olhar humano, porque às vezes você não gera emprego, às vezes você pode fazer uma obra de construção de casa que você gera emprego para o município. Então, e você faz uma ação social. Então, é esse olhar que eu acho que muitos governantes não têm. O governante tem um olhar meramente da obra física. Então, uma frase de Wagner, quando ele assumiu o governo, que ele dizia: nós não queremos fazer um governo de obras frias. Nós queremos fazer um governo que cuide das pessoas. Então, as principais ações do meu governo serão para incluir o pobre e aqueles que precisam na sociedade, gerando emprego, criando condições melhores de saúde, criando condições melhores de acesso à educação. Tá, eu disse já isso aqui, agora eu vou lhe perguntar. Neto já foi neto da Pisante, doutor Luiz Neto, José Luiz de Oliveira Neto, e agora, para minha surpresa, apareceu nesse texto novo, depois dessa visita às lideranças, Neto do PT. Por quê? Veja só, eu inclusive tenho defendido essa ideia, e aí não sou marqueteiro, mas a gente que faz política tem um pouco de tudo, de médico e louco todo mundo tem um pouco, e de marqueteiro também. Eu tenho dito, o PT, a nível nacional, com todos os desgastes, Bob, ainda é o partido que entra em primeiro lugar de aceitação e de simpatia do povo. O PT bate no Nordeste quase 30%. No Nordeste. A média nacional é de 20%, mas no Nordeste auxilia algumas cidades a quase 30%. Paulo Afonso está entre aquelas cidades onde o
o grau de aceitação no PT, não estou falando de nome, a imagem do PT de Lula e Paulo Afonso, ela bate uma casa muito alta. Ela chega a essas casas dos 28 a 30. A eleição aqui, todas as eleições de Lula e para presidente da República e governador, nós batemos na casa dos 70 a 80. Em todas. Então, nós temos um rescaldo aí de chama recal, né, na comunicação. Você tem um recal de voto no PT de uma média de 30% aí, tranquilo. Então, Neto do PT é porque Neto tem de expressar que ele é o candidato do PT, de que o PT na cidade agora tem um nome, que o PT deixou de ser sombra, que o PT está mostrando a cara e está querendo de novo disputar na cidade. Então, nós vamos para uma faixa de eleitores, que é uma cidade operária, uma cidade que não é uma cidade pequena. Eu não estou aqui falando de Anagé, lá no extremo sul, para não falar de nossas cidades aqui no interior pequenininha, para depois não dizer que eu estou discriminando. Não podia falar de Jeremoabo, minha terrinha, mas é uma cidade pequena, onde o eleitorado é Bavi, não é isso? Onde o eleitorado é geralmente de família. Claro que ainda tem um rescaldo disso em todas as cidades do Nordeste. Mas Paulo Afonso hoje tem universidade, Paulo Afonso hoje tem um núcleo urbano desenvolvido, e você tem formadores de opinião. Não é à toa que alguns vereadores começaram a se revelar utilizando redes sociais com muita competência. Isso. Não é verdade, aqui na capital, ou aqui. Né? Então, quem está sabendo utilizar esses instrumentos para dialogar com a classe média, que é uma parte da população, que ela pode ser 1%, 12%, 10%, mas que não vai trocar seu voto por uma dentadura a mais e nem vai trocar por um acontecimento. Óbvio que você tem muita pobreza em Paulo Afonso, mas eu quero dialogar também com os setores formadores de opinião. Eu quero dialogar para aquilo, quando nós surgimos em Paulo Afonso, que a gente ia para a rua com o Nápica de Alcides nos anos 80 e com Evandro e com outros companheiros do PT, que se me falar a memória, porque depois dizem que eu esqueço alguns nomes. Um dia eu tomei uma porrada do seu blog, porque eu falei de Raimundinho e esqueci de outros ex-vereadores. Não é porque eu esqueço mesmo. Agora, deixa eu só te dizer, nos anos 80... o cara não queria votar no PT, não. Quando eu disse que ia entrar no PT, meu pai disse que era comunista e quase me dá surra. Ele, vigilante da Chesf, diz: não, como é que você vai se meter no meio desses homens? Esse negócio é de gente grande. Como é que você se mete numa confusão, num negócio desse? É porque o pobre achava na época, e o filho de trabalhador, de que política era coisa só de rico, dos barões da cidade. Não é? E nós temos que disputar em Paulo Afonso os setores de classe média. Eu quero levar Neto para discutir na UNEB, queremos levar Neto para discutir com os jovens da Facete, queremos discutir nos setores da Igreja Católica, dos evangélicos. Eu vou lhe dizer que é um fenômeno. Na UNEB, os evangélicos hoje é um fenômeno de participação política. Eles querem participar da política, e nós temos de tirar o preconceito dos evangélicos em relação ao PT, porque o Bolsonaro vendeu uma imagem de que o PT é um partido que é do diabo, que é envolvido com pedofilia, que é envolvido com coisa... Nós temos de dizer para os evangélicos que essa imagem que venderam do PT está errada. Bom, então eu acho que a gente tem que disputar a opinião. Eu acho que o PT na cidade tem que disputar uma fatia de eleitorado que também hoje não topa mais os mesmos e que estão cansados com a velha política. Tá, e o público feminino? O público feminino, digamos, o público feminino de juventude, só para lhe dizer, é um público hoje que também voltou não, tem uma participação ativa na política. E, portanto, eu acho que tem que estimular, inclusive, candidaturas femininas. Não é? É equivocado um partido que não cuida de ter candidatura feminina. 51% da população brasileira são de mulheres. Isso. E elas ocupam menos de 10% das cadeiras no parlamento. Elas não estão representadas como deveriam. Tá, você falou aí, se eu ouvi muito bem, eleitorado Bavi. O eleitorado Bavi. É pra mania de lá. Aqui é o quê? Fla-Flu? Aqui é caveira. Porque na minha época era Fla-Flu. Aqui é caveira olímpica. Aqui é caveira olímpica. Então, para desse eleitorado caveira olímpica. Eu era caveira quando eu morava aqui. Tá, deixa eu te falar um negócio, Edísio. Está definitivamente consolidada a questão do lançamento oficial do Neto do PT candidato? Já está oficial isso ou não? Deixa eu te dizer, até porque eu sempre gosto de expressar minhas opiniões, e já disse até para outros blogs aqui, eu tenho 50 anos de idade, eu nasci em 69.
eu estou no PT desde 85, 84 eu já era simpatizante do PT, 85 eu já estava participando, dirigente, inclusive, do movimento estudantil nos anos 80. Então, eu expresso minha opinião. Bob, dentro do PT eu já fui de corrente política das formas mais xiitas e radicais, que era as correntes braba. Hoje em dia eu sou um livre pensador. Ninguém amarra meu pensamento. Não é deputado, não é governador, não é Lula, não é ninguém que vai tirar a minha capacidade de expressão. Isso é uma coisa que eu não abro mais mão. Certo? Respeito os grupos. Agora, minha opinião é minha opinião. Então, o que eu expresso aqui, com todo respeito a dos outros, é o que eu penso, não o que a maioria pensa. O PT tem uns instrumentos de decisão. Tem um sentimento de maioria dentro do PT, expressada nas últimas reuniões, não formalizada, porque o PT tem alguns instrumentos. Você tem um encontro democrático que vai ter para escutar. Não é só o diretório. É uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Quem decide o candidato no PT não é o deputado X, não é o governador, não é o senador. Quem decide o candidato do PT é seu encontro democrático. Não é Edísio que vai dizer que é o candidato, não é Sérgio que vai dizer que é o candidato, apesar do presidente representar a voz do partido. Então, o que eu expresso aqui é a minha opinião. Agora, a decisão partidária, ela vai ser tomada no encontro democrático, que geralmente ele ocorre agora entre abril e maio. O diretório já expressou um sentimento, Neto é um pré-candidato, está aberto a outro. Se aparecer um outro, ele também vai para o encontro. Mas o que é que Neto fez? Por ter um sentimento de ter candidatura própria, isso já é um sentimento expresso pelo partido, mas só se formaliza com o encontro democrático do PT e com registro de convenção. Tá. E o que eu defendo aqui é apenas minhas opiniões, de um militante que tem opinião própria. Tá, deixa eu me lembrar aqui, Dilcinho Silva diz, Dilcinho está aqui, Bob. Muito bem, Dilcinho, obrigado então. Thales Vilar volta a perguntar assim, não pergunta, o questionamento dele, Neto é competitivo, porém, no momento delicado, não deviam ter colocado o nome... Meu Deus, o que é isso aqui? Ah, tá, gostei do questionamento. Neto é competitivo, porém, no momento delicado, não deviam ter colocado o nome Doutor Neto. É isso? Colocado o nome Doutor Neto. É meio carlista, mas não entendi bem, mais ou menos. Vê se você consegue ver melhor do que eu. Meu óculos já não é o mesmo. Mas é isso mesmo, esse questionamento de Thales a respeito de Doutor Neto. É isso que ele questiona? Não deviam ter colocado o Doutor Neto? Ou a pergunta não está bem? Ele disse que Doutor Neto é meio carlista, se fosse o nome. Ele está questionando. Vocês estão tirando porque o Doutor Neto não é meio carlista, porque tem o doutor na frente. Isso. Eu acho assim, as pessoas adoram muito o doutor. Eu aprendi eu aprendi muito com um professor meu, que ele dizia de que eu dispenso ser chamado de doutor e prefiro ser respeitado, né? As pessoas gostam desse negócio de doutor, né? Queira ou não gosta, né? E assim, o cara, quando é um doutor, a impressão é que você também é um vencedor, né? Aquele cara estudou, né? Um vencedor. Mas, na nossa opinião, tem doutor demais já na política. Eu acho que a gente está precisando mais de doutor em hospital. A cidade é tão carente de médico. A gente precisa de doutor em hospital e botar mais gente da política na política. E Neto é um cara da política, apesar de ser doutor. Então eu prefiro Neto do PT, na minha opinião. Porque doutor, eu acho que o povo também já cansou de votar em doutor nessa cidade, viu? É doutor há muito tempo, gente. Doutor demais, né? Vamos agora botar outra coisa. Mônica Alcântara diz assim, Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve e ele tem que voltar para mostrar isso. É a Mônica que diz. Perfeito, Mônica. Nós, inclusive a eleição de 2020, para mim ela tem um link com 2022. Importante que o partido saia bem nas eleições municipais agora de 2020, para a gente apresentar uma alternativa para 2022. Lula continua inelegível, né, Bob? Continua. Né? E eu sou daqueles que acham que não se iluda se as forças de direita ainda arrumarem um motivo para botá-lo de novo atrás das grades. Isso. Não me iludo com isso, né? Até porque não será surpresa. Não será surpresa se tentarem prender Lula novamente. Né? Agora, o PT tem que ter tranquilidade. Eu acho que estão surgindo muitos nomes novos. E ontem o Lula deu uma declaração interessante sobre Flávio Dino do Maranhão, que é um governo extremamente respeitado. Não sei se você viu essa declaração. Nós temos o próprio Haddad, né?
que é um excelente candidato a presidente da República, não é? Nós temos o próprio governador Rui Costa, que é modelo de gestão hoje para o Brasil, que pode ser um dos nomes, não é? Rui Costa. Então você tem, o PT tem um leque de nomes aí. Agora, eu acho um erro o PT achar que vai ganhar a presidência da República sozinho. Nós precisamos fazer uma unidade nacional das forças democráticas e desses campos de forças populares sair o nome para a presidência da República. E acho que o Flávio Dino é um nome que tem se consolidado muito. Ontem Lula deu uma declaração, tem muita simpatia pelo Flávio também. Não é a gente fazer um processo de aliança contra os partidos. Um amigo nosso, Gilson Lima, diz: Bob, estou acompanhando a grande entrevista do amigo Edilson Nunes aqui em Jeremoabo. Gilson Lima. Gilson Lima é um parceiraço aí, é uma figura maravilhosa. Um abraço, Gilson, tamo junto. Estamos aí querendo, inclusive, estou combinando com a turma, a gente vai dar uma entrevista aí também na rádio. O Pedro Som está combinando só o dia para a gente dar um pulinho aí. Pedro Som é Partido dos Trabalhadores. Pedro Som, nós elegemos agora o presidente do PT de Jeremoabo. Pedro voltou para o PT porque durante um tempo fizeram um processo de isolamento dele e nós resgatamos esse militante histórico que é o Pedro Som, um candidato que nós vamos centralizar para a gente eleger vereador de lá. Nós podemos eleger o Pedro. O PT pode eleger um vereador lá. O presidente era meu irmão, Eufrásio. Isso. Aí nós, no processo da provisória, nós fizemos uma aliança e hoje é Pedro. E Pedro, inclusive, é o meu candidato a vereador de Jeremoabo. Muito bem, Edísio. Vamos lá. Efetivando ou não o nome do... Vamos lá. Uma hipótese de que estamos efetivando hoje o nome de Neto do PT, candidato a prefeito de Paulo Afonso. Já se pensa, já se cogita no nome do vice, do futuro vice, do companheiro de chapa ou companheira do Neto? Na verdade, Bob, eu acho que eu até disse ontem para Neto, o principal foco nosso agora é você fazer conversa. Acho que a direção partidária, que é quem decide esse momento, tinha de aprovar um processo de diálogo com todas as forças de oposição, porque pelo menos nossa compreensão e o que eu tenho defendido e que o último diretório apontou é que nós não queremos ter uma aliança com o prefeito de Paulo Afonso. Nós temos um esgotamento, não tem sentido a gente continuar num processo de aliança. Os petistas, tipo o deputado Paulo Rangel, é aliado do Luiz Deus. Pois é isso que a gente precisa aferir no PT para formalmente a gente... Regivaldo Coriolano também. Lá no governo. O que a gente precisa, até para um processo interno democrático, é a gente aferir sobre isso. Eu tenho defendido a opinião de que a gente tem de fazer um processo de aliança com as forças que não estão contempladas no governo, que precisam construir um novo caminho para Paulo Afonso. Então, a gente não tem sentido a gente não ter uma candidatura aqui que ela seja afinada com o projeto nacional. Eu acho que o principal cenário nosso é esse. Eu não posso fazer um processo no PT de não ter protagonismo, onde o meu palanque não pode ter forças que não combinem com esse projeto nosso de aliança com o projeto nacional de fortalecer a candidatura do PT na Bahia e no Brasil. É possível a candidatura do Neto do PT e Sônia Cais? Seria uma chapa linda, não tinha nenhum problema com isso, não. Mas eu não sei, porque o momento agora é de diálogo. Eu só acho que tem que ter um processo de unidade de todas as forças de oposição na cidade para a gente apresentar um nome novo. Um nome novo para a cidade, que esse novo fosse, inclusive, um nome que não tivesse já passado pelos governos locais. Um nome que fosse experimentado, que não tivesse passado pelo executivo. Esse é o cenário que eu defendo. Agora, caberá ao partido se ele vai aprovar essa tese que eu defendo ou se ele vai por outro caminho. O meu caminho é de que eu acho que a gente tem que ter uma candidatura de Neto com um vice com as características que não esteja no governo local. Que seria uma candidatura que tivesse uma cara nova. Ambos, o candidato a prefeito e vice, nomes novos na política para a gente apresentar uma alternativa nova. Tá, nós conversamos aqui no programa com Edísio do PT, que também é advogado. Nós certamente teremos outras oportunidades. Nós, inclusive, já conversamos em off a sua participação com essas
esses esclarecimentos que você começou a falar aqui a respeito, principalmente dessas novidades que estão sendo implantadas agora no processo eleitoral. E nós voltaremos a conversar em outra ocasião, você da capital por telefone ou aqui pessoalmente, até porque você até disse que fica possivelmente até o final de semana aqui em Paulo Afonso. Fica até sexta. Então, Bob, um abraço, agradecer a Rádio Betel, você que é um comunicador, quando eu chego eu sempre digo isso, não é fazendo média não. Um dos melhores profissionais de comunicação dessa região, quiçá, como diz o povo, quiçá do Brasil. Né? Então, agradecer, é sempre bom você ter um entrevistador com a capacidade e compreensão da política, que a pior coisa do mundo é você dar entrevista para alguém que não sabe para onde é que roda a bola. Neófito da política. Como diz um amigo meu do Política Livre, Raul é um grande amigo do Política Livre, eu sou uma pessoa que tem muita relação com ele, com o pessoal da Tribuna, com o Oswaldo Liro. Eu até me dou bem com esse povo de comunicação em Salvador. Porque, porque assim, como você tem algumas fontes confiáveis, que o cara confia no que você fala, os jornalistas geralmente te respeitam. E sabe que você tem, não está chutando, não vai dar barrigada para ele. Uma barrigada é quando você dá uma notícia né, que não é verídica. Então, ele sempre diz, olha, eu digo sempre, ó, você, ele diz, Edísio, você botar um jornalista de política que entende de cultura, não bota o cara para cuidar de cultura. Você botar um jornalista para cuidar de política que não tem sensibilidade do jogo da política, é horrível. Então, um cara como Mário Kertz, que tem um programa daquele, é um show de bola. É verdade. Não é? Você pega um Emerson José, é um show de bola. Os caras aqui, e um Bob Charles aqui é um show de bola. Então, agradecer a Bob, agradecer aos ouvintes da Rádio Betel, desejar um bom dia a todos, um abraço para o presidente do PT, Sérgio, a todos os militantes e filiados do PT. Em Glória, qual é a relação do PT? Como é que está o PT em Glória? Bob, para ser muito sincero, eu acompanho muito pouco o PT de Glória. Eu soube agora que tem um candidato Cícero, muito feliz. Na movimentação que o Humberto fez, que o vereador fez lá, e a turma do diretório, Valério e o ex-vereador Jaciel, né? Josiel. Essa turma, eu acho que Glória precisa de um nome também na cidade, porque tem uma história o PT de Glória. E eu acho que esse Cícero, esse rapaz veio muito para somar. Imagina um cenário, um candidato aqui, candidato em Glória, fortalece, até você atrai. Porque eu vou dar um exemplo aqui do lado. Gente, como é que você em Santa Brígida elege um governo do PT e o prefeito fez mudanças importantes na cidade, o Gordo, e Paulo Afonso não elege um presidente. Uma cidade com as características de Paulo Afonso não elege um prefeito do PT. Tem alguma coisa errada, nós precisamos acertar o ponteiro. Tá. Eu conheço mais ou menos em tese, mas o grande público talvez não saiba. Qual é a sua relação hoje com, por exemplo, o ex-governador Wagner, com o atual governador Rui e com as principais lideranças da capital? Eu fui da direção do PT, primeira direção do PT, entrei em 98. Fui inclusive no ano de 2005, presidente natural do PT, porque quando o Josias foi eleito presidente do PT, o primeiro PED do PT, a primeira eleição direta do PT foi em 2001, concorreu eu, Robson e Josias. Eu fui o terceiro colocado, com a diferença de voto entre eles de 500 votos cada. Em 2004, em 2005, Josias foi eleito presidente do PT, reeleito presidente do PT, houve aquele processo de afastamento dele em 2005, no que eles chamaram na época do mensalão. E houve um afastamento do deputado. Eu era o primeiro vice à época. Eu assumi eu seria o presidente para assumir. Durante 6 meses, o regimento interno do PT disse que aquele que é o vice, ele assume durante 6 meses e convoca-se nova eleição direta. Então, durante esses 6 meses, eu não assumi a presidência do PT, porque nós preferimos indicar o segundo vice. Eu renunciei, porque eu disse, eu sou um cara muito burocrata interno, eu prefiro que o Emiliano, que era deputado da época, assuma, porque era um momento de muito desafio para você, aquela onda contra nós, falando de mensalão, falando de um monte de bobagem, e a gente colocou o Emiliano. Então eu já fui da direção do PT, fui secretário-geral, vice-presidente, fui vice-presidente do PT de Salvador, perdi a eleição do PT de Salvador para a vereadora Vânia Galvão por um voto, que com a primeira contagem eu ganhava, a segunda eu perdi, e assim, fui do governo, ajudei a coordenar a campanha em 2014 do governador, tenho uma relação excelente com o governador, uma excelente relação com o Rui, uma relação excelente com o Wagner, uma relação excelente com o presidente Éden, não é?
com o João Leão, com essa turma toda dos partidos aliados, me dou bem, converso. O próprio Mário, tem um diálogo com o Mário, com o Val, com essa turma, não tenho resistência. Eu converso com o próprio Anilton, eu converso com todo mundo. Então, até porque eu fui de um cargo no governo, eu tinha que conversar com todo mundo. Hoje, na Assembleia Legislativa, eu dialogo do líder da oposição, que é Targino, e o próprio Alan Sanches, que é um amigo e é do DEM, e converso com o Milton do PSOL, que foi meu colega de história na faculdade, eu sou advogado. Então eu transito entre todos eles, graças a Deus. Agora, a relação minha dentro do PT, hoje, é de um agrupamento chamado PT de Todas as Lutas, que ele é coordenado pelo deputado Jacó. Porque o PT hoje tem vários agrupamentos. Esses agrupamentos, eles dialogam entre si, mas você tem uma linha. E nós hoje no governo, o governador Rui, junto com a liderança do PT, indicou Jacó como vice-líder. Então, as principais... Jacó que vocês trouxeram para cá. Que trouxemos para cá. Bem votado, não era conhecido para também. Não, teve quase 700 votos numa cidade que não... E Jacó teve 50 mil votos na Bahia. Né? Então, deixa eu te dizer, então, a relação com o governo é muito boa. Por quê? Hoje quem faz a defesa do governador dentro da Assembleia é o deputado, o líder do governo, Rosenberg, o líder Marcelino, e depois vem Jacó, na hierarquia de onde a gente dialoga. Então, estou sempre em contato com o núcleo político do governo, porque quem prepara e elabora o discurso do deputado, quem elabora os projetos de lei do deputado, do PT, quem dá os pareceres de constitucionalidade, se o projeto é constitucional ou não, é esse cidadão aqui chamado Edísio e um núcleo de assessores da bancada do PT e do governo, que todos os projetos que chegam a casa passam por nós. Então, minha relação é ótima com todos. Muito bem. Sem problema. Muito obrigado e boa sorte. Então, estamos concluindo o programa de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam, ao Edísio Nunes, que é advogado, que conversou conosco, e vamos voltar a conversar certamente, principalmente com esses novos conceitos aí da prática atual, a partir de agora, que está tudo novo. E me permita, o foco da entrevista principal era a mudança nas regras eleitorais. Agora, quando a gente se encontra, não tem como não falar da política. Mas urge essa necessidade. Estamos concluindo o programa de hoje. Trabalhos técnicos do Anilton Teixeira, que os entrevistados estão chamando somente de Teixeira, que o Anilton é concorrente. Foi Papai Noel Salles que inventou esse negócio. Então, Teixeira, tudo bem? Teixeira. O pastor João Neto da direção geral, nós estamos concluindo o programa de hoje. Até amanhã. Está na hora de ir embora.